Eita, tudo bem por aí? Estamos chegando para mais uma edição do Agro Record aqui na tela da Record Paulista. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência, preferência e principalmente pela inestimável confiança. Estes são os principais destaques da edição de hoje. Lembrando que o domingo é 16, o mês é março, o ano é 2025. Preço do café foi lá nas alturas e há um conjunto de fatores por trás desse aumento bastante significativo e que está pesando no nosso bolso. Daqui a pouco a reportagem vai explicar. E a gente vai falar também a respeito das consequências desse calorão na produção de alimentos. Está quente, está calor e isso afeta, evidentemente, a produção daquilo que a gente come. Na receita da fazenda, uma delícia! Tem sobrecoxa recheada. Portanto, meu amigo, portanto, minha amiga, se aconchegue no sofá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record começou. Matéria de capa da edição de hoje do Agro Record fala a respeito do preço do café. Está lá nas alturas. E aí o cafezinho nosso de cada dia está bem mais caro. Um conjunto de fatores ajuda a entender. A gente tem a taxa de câmbio, o dólar, lá nas alturas. Portanto, a gente tem, em decorrência disso, a preferência do exportador, do produtor, pelo mercado externo. A gente tem a seca, que dificultou muito a produção. E aí chega a lei da oferta e da procura. Ela é implacável. Menos café, o preço sobe. Entenda. Nas lavouras de café país afora, longos períodos de estiagem afetaram a produção. Segundo a ABIC, Associação da Indústria de Café, a safra desse ano deve chegar a 52 milhões de sacas. É um número expressivo, só que 4% menor do que a anterior. Menos café no mercado significa preços elevados. Uma regrinha, muito citada na economia, ajuda a explicar. O fato concreto é que o preço do grão foi lá nas alturas. E não dá para dizer que tenha sido uma ou outra causa capaz de provocar tudo isso. Na realidade, é um conjunto de causas, um conjunto de fatores. E todos eles juntos acabaram fazendo com que a produção caísse bastante. Isso posto, significa que a implacável lei da oferta e da procura agiu de novo. Mas como assim? Ainda mais num país como o nosso, cuja produção de café faz parte da nossa história. Pois bem, a ABIC diz que a alta no custo da matéria-prima de 2021 a 2024 foi de 224%. Para o economista, a produção em queda livre também ajuda a entender a alta nos preços. Tivemos uma queda ali de aproximadamente 12% na produtividade brasileira da safra de 2024 para 2025, o que, dentro de um cenário em que nós já temos baixos estoques dessa commodity e aliado também a uma demanda cada vez maior no mercado interno, os preços sobem. Outro fator é que para os produtores e exportadores, a taxa de câmbio nas alturas significa ganhar mais. Só que na outra ponta, onde estamos nós, o peso é no bolso. Com os custos dolarizados, a cadeia inteira sente os efeitos. Do ano passado para este ano, o dólar subiu, sim, consideravelmente. Chegou inclusive a R$ 6,30, depois deu uma queda, mas ainda continua em um patamar elevado. Isso faz com que muitos produtores prefiram exportar para grandes mercados, como é o caso do mercado americano e do mercado europeu, que também estão enfrentando fortes elevações de preços, porque a produção mundial, de uma maneira geral, caiu. Outros mercados, como é o caso da Colômbia e do Vietnã, que são também grandes produtores, sofreram consideravelmente por conta de questões climáticas, assim também como é o caso do Brasil. Tivemos secas severas nessas regiões e, inclusive, aliado a um regime de chuvas totalmente irregular, o que impactou consideravelmente a produção nas grandes regiões produtoras do mundo. E o quarto grande motivo seria exatamente também o maior preço dos insumos, principalmente fertilizantes, utilizados nessa produção. A maioria é medida em dólar, o dólar subiu, encareceu também esses fertilizantes, e isso é repassado também para o produto final. Além disso, tivemos também uma elevação dos custos para ensacar o café e também para embalar, seja o café torrado, seja o café moído. Resultado: o cafezinho nosso de cada dia ficou muito mais caro. A proprietária dessa cafeteria no centro de Bauru ainda está conseguindo segurar o preço e não repassou para a clientela. Mas é o que vai acontecer, porque é difícil suportar por tanto tempo. O nosso fornecedor, nos antecipou da alta. Aí o que a gente fez? A gente comprou um estoque e deixou
mas ele nos passou também que esse mês ainda vai ter o segundo aumento. Aí já não vai dar para segurar mais, né? Você não repassou ainda, então, porque o seu estoque segurou. A gente fez isso, a gente fez um estoquinho maior. Ou seja, vai chegar uma hora, infelizmente, que não vai dar para absorver, vai ter que repassar. Isso, vai ter que repassar? As projeções por hora não são otimistas. Na prática, o preço do café deve continuar alto, porque esse conjunto de fatores está longe de provocar o milagre da multiplicação dos grãos. Primeira parada do Agro Record, segura aí, já depois do intervalo a gente vai falar a respeito do calorão que está afetando a produção de alimentos no nosso país. Segura aí, voltamos já.